Olá, amigos do Caminhos da História. Hoje, vamos falar sobre um dos mais famosos e controversos grupos da Idade Média, os Cavaleiros Templários. Fundada em 1119, a Ordem dos Templários foi uma das mais poderosas e influentes organizações religiosas e militares da Europa. Vamos conhecer mais sobre a história desses guerreiros lendários, desde suas origens até sua perseguição e julgamento. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi fundada por um grupo de cavaleiros franceses liderados por Hugues de Payens, após a Primeira Cruzada. A missão dos Templários era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para Jerusalém. Eles foram nomeados como Templários por terem escolhido como sua sede local do Templo de Salomão, em Jerusalém. A ordem foi estabelecida com base em 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Os membros da ordem eram proibidos de possuir bens materiais, exceto o necessário para a manutenção de suas atividades, e eram instruídos a viver uma vida de humildade e simplicidade. A castidade era uma exigência rigorosa para todos os membros, e a obediência era vista como um requisito fundamental para a vida em comunidade. Os Templários participaram de diversas batalhas, lutando em nome da Igreja e dos Estados cristãos. Um dos primeiros conflitos que enfrentaram foi a Batalha de Montizarde, em 1177, onde enfrentaram um exército muçulmano muito superior em número, mas saíram vitoriosos. Outra batalha famosa foi a Batalha de Acre, em 1191, onde os Templários se juntaram a outras ordens militares para lutar contra o exército muçulmano liderado por Saladino. Entre os líderes mais famosos dos Templários estão Hugues de Payens, Jacques de Molay e Godefroy de Bouillon. Hugues de Payens foi um dos fundadores da ordem e seu primeiro grão-mestre. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, liderou a ordem durante sua perseguição e julgamento. Godefroy de Bouillon foi um dos líderes da Primeira Cruzada e um dos primeiros reis de Jerusalém. A ordem dos Templários cresceu rapidamente em poder e influência. Os Templários estabeleceram uma rede de castelos e fortalezas por toda a Europa, incluindo Portugal, que se tornou um importante centro para a ordem. A ordem também criou um sistema monetário eficiente, tornando-se um importante player econômico na Europa. Os Templários desempenharam um papel fundamental nas cruzadas. Eles forneceram proteção para os peregrinos que viajavam para a Terra Santa, ajudaram a conquistar e manter territórios cristãos na região, e lutaram em batalhas decisivas contra os muçulmanos. A contribuição dos Templários para a causa das cruzadas foi inegável, e eles se tornaram uma força respeitada e temida no campo de batalha. A dissolução da Ordem dos Cavaleiros Templários foi um evento dramático e traumático para a ordem e seus membros. O rei Felipe IV de França, que enfrentava problemas financeiros, viu nos Templários uma fonte de riqueza e poder que poderia ser usada para ajudar a resolver seus problemas. Assim, ele lançou uma campanha de difamação contra a ordem, acusando seus membros de heresia, sodomia e outros crimes. Em 1307, o rei francês ordenou a prisão de todos os membros dos Templários na França, e a partir daí a perseguição se espalhou por toda a Europa. Muitos Templários foram torturados e forçados a confessar crimes que não cometeram. Em 1312, o Papa Clemente V dissolveu a Ordem dos Templários e transferiu seus bens para a Ordem dos Hospitalários. Embora alguns membros da Ordem tenham sido poupados da perseguição e se juntado a outras ordens militares, a maioria foi presa e julgada. Muitos foram condenados à morte ou à prisão perpétua. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, foi queimado vivo em 1314 em um ato simbólico que marcou o fim da Ordem. A dissolução dos Templários foi um evento trágico e controverso que ainda é objeto de debate entre historiadores. Alguns argumentam que os Templários eram inocentes e que a perseguição foi motivada por motivos políticos, enquanto outros argumentam que a ordem tinha se tornado corrupta e estava se desviando de seus ideais originais. No entanto, é inegável que a perseguição dos Templários teve um impacto duradouro na história da Europa e do mundo. Os Templários estabeleceram-se em Portugal em meados do século XII, após a conquista de Santarém. Eles construíram castelos e fortalezas em todo o país, incluindo o castelo de Tomar, que se tornou o centro da ordem em Portugal.
A ordem também estabeleceu uma rede de mosteiros e igrejas, e contribuiu para o desenvolvimento da economia e da cultura portuguesas. A importância dos Templários em Portugal pode ser vista na continuidade da sua influência na cultura e na tradição portuguesa, incluindo a popular festa dos tabuleiros em Tomar. Os Templários ficaram famosos por suas habilidades como guerreiros, e sua reputação cresceu com o tempo. Eles se tornaram o tema de muitas lendas e histórias, incluindo a lenda do Santo Graal e a história dos Templários de Portugal, que supostamente esconderam um tesouro em uma das suas fortalezas. As relíquias dos Templários também são objeto de fascínio e mistério, incluindo a túnica de São Luís, que se acredita ter sido usada por um dos primeiros grão-mestres da ordem. Em resumo, os Cavaleiros Templários foram uma das ordens religiosas e militares mais poderosas e influentes da Idade Média. Sua história inclui muitas batalhas épicas, líderes lendários, e uma perseguição brutal que levou à dissolução da ordem. A influência dos Templários ainda é sentida em muitos lugares, incluindo Portugal, onde a ordem deixou uma marca indelével na cultura e na história do país. Espero que tenham gostado dessa viagem pela história dos Cavaleiros Templários. Se você quiser saber mais sobre a história das civilizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Caminhos da História e clicar no sininho.